Olá, meus alunos do sétimo ano. Então, hoje a prof veio aqui para falar um pouquinho mais sobre a estada do comércio dos portugueses na China e no Japão, tá? Nós já viemos falando e estudando um pouco sobre essa rota comercial em que os portugueses desenvolveram nas grandes navegações, aonde ali no século XVI, aonde eles passaram pela África em direção à Índia, à China e ao Japão. Tá? No vídeo anterior nós falamos sobre a estada deles na Índia, que foi um pouco mais fácil para eles, por conta que eles não encontraram a Índia organizada tão bem politicamente e foi mais fácil deles estabelecerem comércio forçado com a Índia. Então, na Índia, eles fizeram comércio forçado com alguns locais ali, como Dium, Damão, Mumbai, Calicut, Cochin. Na verdade, em Calicut, eles não foram muito bem recebidos e, na verdade, eles bombardearam Calicut. Mas com os outros locais ali da Índia, eles conseguiram estabelecer comércio meio que forçado, tá? Bom, mas o nosso alvo hoje é a China. Na China, foi um pouco mais complicado, do ponto de vista que eles estavam mais organizados politicamente. Então, a China estava bem mais organizada politicamente, eles tinham um imperador, eles tinham né, essa organização política mais forte. Os portugueses acharam assim forte a marinha militar dos chineses, tá? O que eles comercializaram com a China? Bom, mas antes, da forma que eles chegaram na Índia, forçadamente, eles não chegaram na China. Na China, eles tentaram relações mais diplomáticas. Eles fizeram comércio com os chineses nos portos, meio que clandestinamente, tá? Então, com a China, o estabelecimento das relações comerciais foi por meio de relações diplomáticas, né, com, com o imperador da época e oportunamente eles faziam comércio clandestino com alguns chineses nos portos, tá? O que os chineses ali no século XVI eles comercializavam? A pólvora, bússola magnética, escova de dente, papel higiênico, inseticida, fósforo, cartas de baralho, papel moeda. Então, os chineses eles comercializavam esses produtos. Na verdade, os portugueses eles não tinham muita coisa a oferecer aos chineses. O que eles levaram para a China foi a prata vinda da Alemanha. Então, eles trocaram prata com alguns produtos chineses. O que os chineses queriam com a prata? Bom, eles estavam trocando, né, o papel moeda o papel, né, dinheiro, papel, pela prata na época. Então, eles adquiriram esse produto prata que vinha da Alemanha por intermédio dos portugueses. E os portugueses levavam para a Europa os seguintes produtos: porcelanas finas, pólvora, temperos, né? Ópio, ópio, que era uma substância retirada da papoula e usada como medicamento, pois provocava sonolência e analgesia. E a miscar extraído do abdômen dos servos e processado no cantão, usado na fabricação de perfumes.
Então, a estada dos portugueses na China já foi um pouco mais de relações diplomáticas, ao contrário do comércio forçado que eles impunham lá na Índia. E no Japão? Bom, no Japão, o Japão, nesse período em que os portugueses chegaram, estava ocorrendo um conflito entre os daiminhos e os shoguns. Então, a política estava um pouco enfraquecida lá no Japão, porque por conta de que esses povos, etnias diferentes, estavam disputando terras, poder, né, disputas políticas. E os portugueses, eles aproveitaram dessa situação para fazer comércio, para entrar no território japonês, tá? Bom, na cidade de Nagasaki, no Japão, bom, os portugueses chegaram no Japão em 1543. E aí, em Nagasaki, dessa cidade, eles levaram a fé cristã, tá? Eles conseguiram, de certa forma, fazer um pouco de comércio com os japoneses, colocar a base católica em Nagasaki, mas tempos posteriores, quando os shoguns venceram os conflitos internos contra os daimínios, eles expulsaram os portugueses do Japão. E aí eles pararam de fazer comércio. E essa expulsão dos portugueses ocorreu no século XVII. E a partir daí, os portugueses eles passaram, né, a se dedicar mais à colonização brasileira, né? Se voltaram mais para a colonização brasileira. Ocorriam algumas trocas comerciais ainda ali com a China, a Índia, mas já era uma coisa um pouco mais leve, mais light, e aí os portugueses passaram a a colonizar o Brasil, porque o Brasil também estava dentro da rota dos portugueses quando eles foram em direção à Índia. Eles passaram pela África, pegaram parte do território do Nordeste do Brasil, onde eles encontraram as terras brasileiras. Então, passando por ali, eles foram para a África, chegaram na Índia, na China e no Japão. E também nós vamos responder uma questão do caderno de atividades, tá? Eu vou compartilhar a tela aqui para vocês, tá? Compartilhar a tela para a gente responder uma questão do caderno de atividades na página 11, a atividade 1. Só está compartilhando aqui a tela. Eu vou abrir ali a atividade, tá? Para vocês. Essa aqui é a questão 1. Então, vamos lá. Então, caderno de atividade, página 11, atividade 1. A respeito do comércio entre a Europa e Oriente no século XV, assinale as 3 alternativas corretas. Então, vamos analisar quais são as 3 alternativas corretas. A letra A. As especiarias das Índias eram compradas por genoveses e venezianos e revendidas na América. Não, né? Essa está errada, porque os genoveses e os venezianos, né, eles não revendiam essas especiarias na América, eles vendiam na Europa. Então, essa está errada. A letra B. Por causa dos altos preços praticados na venda de especiarias nas feiras europeias, os portugueses buscaram alternativas para obter esses lucros. Sim, essa está correta.
A letra C. Genoveses e venezianos monopolizavam a venda de produtos orientais nas feiras europeias. Sim, essa também está correta. Os portugueses traziam as mercadorias, as especiarias ali do Oriente, passavam, né, para os genoveses e para os venezianos, e eles monopolizavam esse comércio na Europa. Então, eram eles que acabavam vendendo nessa região ali essas especiarias, somente eles. Então, essa está correta também. A letra D. Os portugueses não tinham interesse nos produtos orientais vendidos por genoveses e venezianos. Essa é falsa, não é verdadeira. E a letra E. Os portugueses se dedicaram a descobrir rotas pelo Oceano Atlântico a fim de alcançar as Índias e reduzir o preço das especiarias. Tá? Essa também está correta. Então, a letra A não é a correta, né? A letra B é a correta, a letra C é a correta e a letra E é a alternativa correta, tá? Eu vou interromper aqui, voltando para cá, para vê-los novamente. Bom, então, a gente, nós fizemos uma atividade a respeito desse tema, tá? E falamos sobre a estada dos portugueses na China e no Japão. No próximo vídeo, a professora falará mais sobre as questões que estão no caderno de atividade, tá? Para vocês. É sempre um prazer estar com vocês e fazer esse vídeo trazendo mais conhecimento sobre a história e hoje do ponto de vista dos portugueses e as suas navegações, a rota do comércio pelo Oriente, tá? Um grande abraço para vocês e até o próximo vídeo. Um beijão!